Mas e a hora que a polícia me pegar? E a hora que a polícia me pegar? Até eu contar da onde que está esse computador, eu vou tomar tanto baculeiro, mas tanto safanão, que façam-me um favor. Agora, eu roubei, mas fiz. Hein? Agora, por que eu posso tomar tanto safanão nesse país, ao passo que um político, eu roubei, vamos supor, 50 computador, isso aí, se brincar, não vai dar 100 mil reais. Um político rouba milhões de reais, mas é milhões. E nada acontece com ele nesse país. Por quê? Que justiça para nós e não justiça para ele, porque nós queremos assim. Somos o poder maior, porém, nesse país, somos os principais responsáveis porque isso está acontecendo. Então, guerreiros, então, não sobra dúvida, somos a algema mais forte desse país. Segunda algema, guerreiros, política brasileira populista, irresponsável. Populista irresponsável. Esses políticos brasileiros, eles trabalham em cima de fechar a mente das pessoas nesse país e não de abrir, é de fechar. Eles alimentam indiferença entre classes no país. Eles querem jogar uma classe contra a outra, né? Tudo para se fazer política populista irresponsável. Dias atrás eu estava assistindo uma propaganda política, então eu assisti várias. Aí teve uma lá que apareceu um garoto propaganda lá, fez uma escadinha de cá, outra escadinha de cá. Aí ele falava assim, o garoto propaganda: aqui o rico comia carne, o pobre não comia, mas agora come. Aqui o rico tinha luz, o pobre não tinha, mas agora tem. Aí, essa foi uma das propagandas. Outro dia eu estava assistindo uma outra propaganda política, parecia um garoto propaganda lá, brincando com a moedinha. Aqui os poderosos é assim, aqui os poderosos é assim, aqui os poderosos é assim. Como se diz, batendo nos poderosos do país mais uma vez, falando dos ricos do país e a favor nosso. Então, estão alimentando indiferença entre classes nesse país. A vida deles é alimentar indiferença entre classes nesse país. Agora, quem são esses poderosos que eles tanto batem nesse país? Quem são? Quem são esses poderosos? Tem que dar nomes, porque só assim nós vamos ver se eles realmente estão tirando proveito, se eles realmente estão levando a melhor. Só assim nós vamos ver de que forma eles estão enriquecendo nesse país. Quem são esses poderosos? Serão os grandes empresários desse país que são os poderosos? Serão eles, será? Os grandes empresários desse país? São esses poderosos do país? Então, guerreiros, vida longa aos poderosos desse país, porque eles empregam e distribuem renda nesse país. Não devemos jamais alimentar indiferença entre classes. Nós, nesse país, nós, empregados e empregador, somos a tração que empurramos esse país para frente. Nós fazemos juntos, somos a tração, nos transformamos na tração que empurra o crescimento econômico desse país para cima. Então, guerreiros, não alimentem diferença. Isto é alçapão político, isso é populismo irresponsável. Falar dos poderosos no país e falar ao nosso lado, que nós somos os cidadãos pobres, é fácil. Afinal de contas, a nossa classe pobre do país elege qualquer presidente. Então fica fácil falar contra eles e a favor nosso. Só que nós temos que saber quem são esses poderosos, que se forem os grandes empresários, então vida longa para eles. Que eles tenham vida longa e que eles sejam cada vez mais ricos. Que eles empreguem cada vez mais. Porque só assim eles vão distribuir renda no país. Política populista irresponsável. Isso, guerreiros, é alçapão político. Caiam fora disso, irmãos. Vamos unir força nesse país, que para levantar a economia desse país, isso vai requerer compreensão e união. Nós vamos ter que nos unir, pobre, classe média e ricos, juntos, com um só objetivo: levantar a economia desse país, porque isso vai trazer um bem comum para todos. Brigas partidárias, façam-me o favor, irmãos,
Faça meu favor com essas brigas partidárias. A oposição desse país nunca prestou. Nunca prestou. Quando o atual governo era oposição, ele falava um punhado de besteira. Hoje, ele está no comando, fala um punhado de besteira contra ele. E no troca-troca de veneno, quem vai tendo casa soterrada somos nós, quem vai levando tiro no peito somos nós. Quem vai estudando nessas escolas públicas de má qualidade somos nós. Quem fica deparando com saúde pública de má qualidade somos nós. Eles não se entendem. Eles não se entendem nesse país. Fiscalização da imprensa. Olha o pensamento político dessa rapaziada. Olha o pensamento desses políticos. Fiscalizar a imprensa, irmãos. Isso é um erro. É um erro. Por quê? Porque esse país aqui, ele é feito de máfia. Ele é feito de máfia. Então, fiscalizar a imprensa nesse país, irmãos, vai ser uma forma de encobertar máfia que esses mafiosos praticam nesse país. Não devemos aceitar isso jamais. Isso é uma democracia. É livre a liberdade de expressão. Então, jamais vamos aceitar que se fiscalize a imprensa brasileira. Ninguém é perfeito. Errando ou acertando, a imprensa, se nós temos algo de bom dentro do nosso país, a imprensa brasileira é digna de ser tratada dessa forma, porque ela realmente se preocupa em levar informação, ela realmente ameaçam esses mafiosos desse país. Por isso é que eu acho que estão querendo fiscalizar a imprensa nesse país. É porque se errar, eles criticam. Se errar, a imprensa critica. Então, quem não quer ser criticado, então que não se exponha. Eu estou aqui me expondo ao público, então vou levantar temas polêmicos, poderão vir várias críticas sobre mim. Porém, eu estou montado nas minhas convicções. Então que venham as críticas, isso é normal, isso faz parte de uma democracia, esse país é democrático. Então poderão vir várias críticas, então que venham, porque eu estou montado nas minhas convicções. Eu estou aqui lutando, chamando vocês para nós lutarmos nesse país, não pelo bem comum meu, mas pelo bem comum de todo mundo. Mas, porém, eu posso estar falando coisas inadequadas, então poderão vir críticas. Então, isso é normal. Aquele que não gosta de crítica, que não se exponha, porque as críticas existem, elas sempre vão existir. Isso eu acho até bom, porque é uma forma de nos corrigirmos os nossos erros. Violação do TCU. Acabei de dizer isso agora mesmo. Como que esses políticos brasileiros podem estar preocupados? Como que eles estão preocupados em combater a corrupção nesse país, se eles atropelam o TCU nesse país? Se o TCU embargou uma obra, é porque nela está tendo roubo, está tendo superfaturamento. Então, se o TCU embargou uma obra, então ele não pode jamais ser atropelado, ele tem que ser fortalecido e não atropelado. Querem ver a situação? Olha aqui, Folha de São Paulo. Polícia Federal apura desvio de 700 milhões em 303 obras públicas. Então, 700 milhões em 303 obras públicas. Quer dizer, olha o nível da corrupção nesse país. Olha o nível da corrupção. Quer dizer, quem trabalha em cima disso é o TCU, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, ele tem que fiscalizar. Agora, ele fiscaliza, embarga, eles vêm e atropelam eles nesse país. Quer dizer, então essas obras públicas têm que sair, nem que para isso tenham que roubar o nosso dinheiro suado dentro desse país. Mas na onde que está o nosso consenso de justiça, guerreiros? Na onde que está o nosso consenso de justiça? Quer dizer que a obra tem que sair, nem que para isso o nosso dinheiro suado tem que ser roubado nesse país. Erro dessa política brasileira. Erro. Essa política brasileira não me deixa dúvida, ela é algema, ela atrasa esse país. Gastos públicos, gastos políticos, é coisa inacreditável. Estava lendo uma manchete nesse mesmo jornal, dos
deputados federais, no ano de 2009, só em horas extras,